Fala Corbã, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Caroline Penarrúbia. E eu sou o Gabriel Vieira. E hoje a gente vai tratar aqui um assunto mega importante que vocês estão carentes de informação que toda hora chega aqui, né, Gabriel, pra gente. Sim. Vocês perguntando sobre isso e a gente trouxe uma pessoa especialista nisso. A Lívia vai falar um pouquinho pra gente sobre convênios públicos hoje aqui com a gente. Olá, pessoal! Oi, Gabriel! Oi, Carol! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lívia Alvim, da Gestão de Corbã. É sempre um prazer estar aqui. Hoje ainda mais, sabe, pessoal? Porque eu sou especialista em convênios públicos. Sempre tive essa veia voltada para essas oportunidades. E hoje nós vamos trazer aqui dicas, insights, falar um pouco desse mercado. E eu tenho certeza que isso vai despertar o seu interesse caso você ainda não produz convênios públicos. Bacana. E lembrando, pessoal, que esse já é o segundo podcast que a gente está gravando com a Lívia. O primeiro foi ela contando um pouco da trajetória dela, como que ela começou no mercado. A experiência dela no mercado. Isso, a experiência tá bem bacana dela. o conteúdo. Então, se você quer acompanhar esse podcast que ela fala sobre a experiência dela e como iniciou no mercado, para você também já começar com o pé direito e não acabar cometendo alguns erros no início, né? Vai estar o link aqui na descrição ou no card aqui em cima. Então, o Thiago vai colocar aí pra gente. Isso. E aí vocês já vão ficar ligeiros. E acessa o nosso canal, né? Se você ainda não é inscrito, vai lá no YouTube, acessa nossas plataformas. No Instagram, a gente sempre tá comentando lá os conteúdos, as próximas participações aqui, o que a gente vai tratar. Então, não perde tempo e fica bem atualizado com o que a gente posta lá. Isso. Bom, Lívia, a gente vê aqui no mercado dos correspondentes bancários que eles falam muito sobre INSS. INSS é o xodozinho deles, só Sim, falam de INSS pra cá. é o que mais fala, o que mais quer vender, INSS pra lá, pra cá. Como é que eu vendo INSS? E bom, com os nossos parceiros, o próprio Vanguard, no caso, lá você consegue trabalhar não só INSS, como SIAP, FGTS, Auxílio Brasil também. Então, é legal a gente até falar sobre isso, porque os órgãos públicos, né, eles são bem deixados de lado, assim, sabe? Eu queria entender como é que funciona o SIAP, o governo, se elas são as mesmas coisas, né? Porque as pessoas confundem isso também. Qual que é a diferença do SIAP e do governo? Como é que a gente pode falar? O que são esses órgãos, né? Pra melhorar a pergunta. E o que eles estão perdendo, né, de oportunidade, focando em um produto só, sendo que esses outros leques de produtos, né, tem muitas oportunidades de venda e eles acabam não aproveitando por causa disso. Vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos contextualizar, né? Por que o mercado ele segue esse lance de só focar em INSS? De fato, os aposentados e pensionistas são o maior tomador de crédito, o maior público que a gente tem para ofertar o nosso produto. Mas eles não são os únicos. Se você parar para pensar, quantas operações você conhece que trabalha INSS? E quantas operações você conhece que trabalha federal, governos? É uma disparidade muito grande. Então, quem deseja ingressar no nosso mercado, é natural que comece pelo INSS. Sim. Depois, quando a pessoa se interessa por um outro convênio, costuma ter como segunda opção de convênio federal. E por que isso? Vamos lá. Quanto mais a gente tiver informação, mais a gente está próximo de ofertar o nosso produto para aquele cliente. Existem níveis de consciência que a gente costuma dizer, que é basicamente o cliente com maior nível de consciência, é aquele cliente muito tomador. Ele precisa do produto, do crédito consignado, ele sabe que ele precisa e automaticamente, se eu direciono o meu time para fazer uma oferta mais assertiva, eu tenho mais resultados. E aí a gente começa a trabalhar com outros níveis de consciência, que é aquele cliente que talvez precisa do crédito, mas ele nem sabe que ele precisa ainda. E aí vem o Corbã fazendo o papel dele, que é de quê? Levantar a demanda, né? A gente costuma conseguir ofertar baseado no desejo, conseguir despertar o desejo de um cliente de fazer uma possibilidade de realizar um sonho, ou por uma questão de necessidade, que seria reorganizar a vida financeira, ou às vezes por um medo. Essa palavra pode soar um pouco estranho, mas o medo da pessoa não ter uma reserva de emergência, o medo da pessoa deixar a família numa situação financeira que não seja tão adequada. Para que a gente consiga direcionar melhor o produto para o nosso público-alvo, a gente precisa o quê? Ter acesso a campanhas de cliente para poder ofertar quem é aposentado, quem é pensionista, né? E nesse requisito, a gente não tem
essas informações em convênios públicos? Quando eu falo em convênios públicos, principalmente no caso de governos. Sim. Como vocês mesmos disseram, o Vanguard hoje ele tem o quê? Ele tem INSS, ele tem o cliente federal, ele tem o FGTS, e aí os novos produtos do momento, que ainda vai ser lançado, né? Sim. O Auxílio Brasil, por exemplo. Por isso que é natural. Se eu tenho mais informações, no sentido amplo que eu estou falando, mais bancos atendendo esse convênio, uma forma mais fácil de chegar nesse público-alvo, todo mundo conhece um aposentado, um pensionista do INSS, é natural que a gente escolha esse caminho. Depois, como segunda opção, qual outro convênio que eu vou ter mais acesso e facilidade para trabalhar? Tende a ser o SIAP, né? Por quê? Outros CRMs no mercado... O SIAP é os federais, né? Não é governo. É outra história. SIAP é o servidor federal que recebe pelo órgão federal. E aí a gente costuma dizer que o SIAP é o Sistema Integrado de Pagamento. Mas a sigla nada mais é que o servidor federal civil, tá? Então é aquele cara, aquela pessoa que ela fez um concurso, prestou um concurso e foi efetivado, ou mesmo atende... presta serviço através de um cargo CLT. Lembrando que o SIAP, ele tem diversas unidades pagadoras, né? Então, o fato da pessoa ser servidora federal não quer dizer que a UPAG dela, que é a unidade pagadora dela, Sim. tem convênio com o banco. Ou, às vezes, não quer dizer que o fato da UPAG ter convênio com o banco, o cargo funcional dela é atendido pelo banco. Então, a gente começa a entrar no mérito de mais regras operacionais. Quando a gente fala de INSS, existem os benefícios consignáveis e os não consignáveis. Ponto. Quando a gente começa a entrar especificamente no caso de governos, ou quando eu falo governo, gente, entenda que o convênio federal é o governo federal. Sim. Os convênios estaduais são os governos estaduais. Quando a gente começa a entrar nessa esfera, você não tem que preocupar só se o benefício é consignável ou não consignável. Eu tenho que preocupar se a UPAG, que é a unidade pagadora, tem convênio. Eu tenho que preocupar se o vínculo desse servidor naquele órgão é atendido de acordo com o roteiro operacional. Então, as pessoas têm a sensação, nossa, começou a complicar demais. E, na verdade, é só uma questão de hábito e uma questão de estudar as regras operacionais, entender como que funciona, porque eu falo, consignado, o produto é o mesmo. Você precisa entender as particularidades de cada convênio. Pra quem que você vai vender, né? E como que você vai tratar, tudo mais. Isso que entra nesse estudo que você fala, né? E eu costumo dizer o seguinte... Quem come de tudo nunca passa fome. Sim. Não tem, né? O INSS, às vezes acontece alguma coisa. Por exemplo, teve a ampliação da margem dos 5%. Quando ocorreu a primeira vez, gente, eu lembro que foi liberado, acho que em outubro. Quando foi dia 31 de dezembro, a medida provisória ela não foi prorrogada. Então, iniciamos o ano seguinte, dia 1º de janeiro, com os clientes que tinham solicitado essa margem extra de 5%, eles ficaram negativos. E aí o mercado que se movimenta em cima de um convênio, ou seja, a grande maioria trabalha esse mesmo convênio, iniciou o ano desesperado. Aí eu falo que existe o seguinte também, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. E aí foi engraçado que quando chegou dia 1º de janeiro, todo mundo queria produzir governos estaduais. Por quê? Porque também houve ampliação da margem no federal. Então o mercado foi para cima. O cliente muito tomador de federal, ele pegou aquela margem extra de 5%. O cliente muito tomador do INSS pegou a margem extra de 5%. Foram 3 meses de pico enorme de produção. Mas quando chegou a virada do ano, para tudo. Porque muitos Corbans, e aí vai uma dica para você que está aqui nos assistindo. Reflita, a sua equipe ela é boa em atendimento ou ela é boa em vendas? Existe uma diferença muito grande. Eu conheço muito Corban que se você sentar para entender o processo de venda, ele é muito fraco. Mas se chegar um cliente querendo comprar o produto, os atendentes são maravilhosos. Eles vão saber operacionalizar, eles vão saber dar um bom atendimento, eles sabem como digitar no banco, eles entendem a regra, mas eles são ótimos em atender. Agora, quando eles têm que converter uma venda, eles não conseguem. E isso é a realidade da grande maioria do nosso mercado. Por isso que é muito comum esses booms de produto. Liberou 5%, todo mundo tem pico de produção.
Por quê? Porque é Sim. tirar pedido, É. não é vender. Quantidade, né? É, exatamente, a quantidade. Uhum. E aí o Corban, ele vai vivendo nessa onda. Liberou um produto extra, alguma coisa, eu aproveito essa onda, depois eu sei que eu vou ter alguns meses mais fracos de venda. E a gente não precisa passar por isso. Porque se você se especializar, primeiro, produzindo mais de um tipo de convênio, tá? Então, assim, eu tenho o INSS, eu vou vender um pouco de federal, eu vou escolher um governo estadual para começar a prospectar dentro da minha operação. Eu, particularmente, acredito que vendedor ele precisa ser especialista, tá? Então, assim, se eu tenho uma cédula de INSS, aquela pessoa ela vai vender INSS e vai ser o melhor vendedor de INSS. Se eu tenho uma cédula de federal, eu vou treinar esses vendedores para serem especialistas em convênios federais. Ou seja, pegar um contra-cheque, conseguir entender as regras, o público-alvo e assim sucessivamente. Eu vou escolher um governo, a equipe ela tem que estar super preparada para atender. Porque não é fácil você conseguir treinar um vendedor para que ele seja multi-skills. O mesmo vendedor vende INSS, vende FGTS, vende federal, vende governos, entende das regras operacionais. É possível, vendedores sênios são capazes disso. Mas não é uma missão fácil, principalmente quando a gente traz para uma realidade de call center. Sim, para prevalecer a qualidade de um produto para outro, né, que é a dificuldade. Exatamente. Isso daí já entra também na mensagem, né? Porque, pô, você não vai vender do mesmo jeito para um cara que tá querendo... não sei, treinado de INSS para um cara que quer um CIAP da vida, um federal, um não governo. Não é o tratamento da mesma forma, o ticket né? médio é bem diferente. O sonho que você tá vendendo para um é diferente do que você vai vender para o outro. Então, e até no dia a dia deve misturar isso. muito isso, né? Se você não tem você não foca em um e começa a falar, não, eu vou estudar esse público, esse cliente, né? Essa parcela do mercado desse cliente. É muito diferente de uma pessoa que fala, vai abraçar tudo e fala, ele é robotizado, né? Legal, que agora veio um negócio aqui na minha cabeça que eu queria saber. Você acha que o vendedor, ele é treinável, assim? Posso pegar qualquer pessoa e colocar ela pra vender, sei lá, um produto só? Eu consigo treinar ela pra ser um ótimo vendedor? Ou tem essa parada do feeling? O cara tem que nascer. O cara tem que nascer sendo vendedor. Eu acredito que a habilidade de vendas, ela pode ser treinável, sim. Só que a pessoa tem que querer. Tá? Eu já contratei, já tive pessoas na minha equipe que nunca tinham mexido com vendas, não tinha experiência, mas a pessoa queria, ela precisava, ela queria aquele emprego, ela queria crescer na vida, ela via no nosso mercado uma possibilidade de ganhos e a pessoa quer. E aí, quando a pessoa quer, ela consegue ultrapassar as maiores barreiras que a gente possa imaginar. Da mesma forma, Gabriel, que se você que é gestor quer transformar aquela pessoa no melhor vendedor, mas se essa pessoa não quiser, e se ela colocar na cabeça dela, eu não tenho habilidade para vendas, eu não nasci para vender, você pode trazer o melhor coach de vendas que não vai ter aquela transformação. Então, acho que muito depende do propósito da pessoa. Eu quero isso, se eu quero, eu vou fazer o melhor possível, tá? Agora, se eu já só enxergo dificuldade, vai ser difícil, porque existem habilidades. O fluxo de um processo de venda, ele pode ser estudado e adaptado a qualquer tipo de produto, mas quando a gente começa a estudar muito de vendas, a gente percebe que, na verdade, o conceito da venda, ela é muito parecida. Independente do INSS, do governo federal, do governo estadual, ou até de prefeituras, o conceito de vendas, que aí a gente vai entrar numa parada de funil de vendas, teria que ter um podcast só para isso, mas a gente consegue estabelecer um fluxo estratégico dentro da empresa. Aí vem as nuances, que é o que você disse. Será que eu vou falar e ofertar da mesma forma para um servidor público que recebe 30 mil de salário? Vai ser o mesmo discurso que eu vou ter para o aposentado e pensionista que tem um salário mínimo? Será que eu preciso entender, por exemplo, de CET, custo efetivo do contrato, de taxa de juros mensal, de amortização de parcela, para falar com o aposentado e pensionista? Eu tenho que entrar tanto no detalhe, trazer algumas opções de argumento de venda, da mesma forma que eu preciso, por exemplo, explicar isso para uma pessoa que está negociando comigo 50 mil de contrato novo, que é uma pessoa esclarecida, que ocupa um cargo que ela tem um conhecimento, a pessoa está super antenada nas redes sociais, em telejornais, enfim. Então, o macro
é igual. Então, a gente tem que desconstruir o conceito, eu só sei vender INSS. Não, o crédito consignado é o mesmo, o produto é o mesmo. O que vai mudar é a particularidade e a forma como você comporta com esse público-alvo. O mais fácil que todo mundo faz é INSS. Só que o seguinte, eu quero mais fácil ou eu quero aquilo que vai me trazer mais retorno? Rentabilidade, Né? E tem uma questão também, que a gente não vai entrar aqui em mérito de comissionamento, mas eu acho que, além de ter essa questão de mercado, de todo mundo ir para o INSS, o fato dos convênios públicos terem finalizado a antecipação do comissionamento do diferido, trouxe o quê? Uma rentabilidade menor. Então, por mais que o contrato do INSS, o ticket médio é menor, o parâmetro de comissão costuma ser 3 vezes maior. Mas o que as pessoas não conseguem perceber é que quando eu falo de convênios públicos, o ticket médio do contrato também é 3 vezes maior. Então, uma coisa acaba equilibrando a outra, sabe? Sim. Então, assim, poxa, INSS, o vendedor, para dar uma rentabilidade de X, ele vai ter que vender menos do que um vendedor que vende governo estadual. Só que o ticket médio do contrato do governo estadual, ele compensa isso. Então, é comum, assim, uma pergunta muito comum. Quanto que é uma meta mínima para um vendedor que vende contrato novo de INSS? E aí varia aí de 80 a 100 mil, se ele só vende novo. Mas o meu vendedor que vai vender só novo, o governo, para ele manter essa mesma rentabilidade de 80 a 100 mil de produção que dá um vendedor de INSS, a gente já vai ter que trazer para uma casa aí do dobro, de 200 a 250 mil. Aí você pensa, poxa, a meta de um é 100, a outra é 250, mas dentro do universo, cada um no seu quadrado, sabe? Sim. E é muito possível fazer. Então você acredita que, assim, esse pouco foco que as pessoas acabam tendo, que os vendedores acabam tendo no produto SIAP em si, nos públicos no geral, é isso de falta de estudo, de preparo, de conhecimento, de atendimento? Você acha que é um dos maiores pilares, assim, para isso? Sim. Pra ter essa divergência tão grande, né? Eu vou elencar aqui alguns motivos, Carol. Primeiro, falta de conhecimento. Falar, eu não sei fazer. Muitas pessoas que chegam perto de mim falam assim, Lívia, me ajuda a digitar um contrato? Apareceu aqui um servidor de São Paulo, eu nunca digitei. E eu não sei digitar, só que a pessoa sabe digitar INSS. Aí eu respondo assim, qual foi a sua dúvida no ato da digitação? Não, eu nem tentei. Ah. Porque às vezes se a pessoa entrar no sistema... Porque na cabeça dela, eu só sei fazer de só sei INSS, fazer acabou, INSS. né? E aí quando eu falo, mas qual a sua dúvida? Não, eu não tentei. Porque tem muita... A pessoa, exemplo, ela tá lá no sistema do Banco Pan. Ela sabe digitar INSS. Ela vai perceber que se ela tentar, pelo menos, o fluxo da digitação ela é muito parecida. Uhum. É praticamente igual. A diferença é que não vai ter o número do benefício, mas vai ter o número da matrícula do servidor. Na hora de selecionar o órgão, eu não vou selecionar a INSS, eu vou selecionar o órgão governo de São Paulo. E é claro que dentro de cada governo estadual, você vai ter algumas regras, né? É muito comum, assim, o governo ser separado por autarquias. Então, primeiro ponto, a pessoa é servidora do governo do estado de São Paulo. Tá, mas ela recebe por qual autarquia? Porque dentro do governo de São Paulo, eu vou ter ali algumas subdivisões. A pessoa que é da Cefaz, que é da Secretaria da Fazenda. A pessoa que vai ser de algum hospital, recebe pelo hospital. O servidor que é polícia militar, então vai receber pela polícia militar. Vai ter, sim, alguns pontos que é preciso. Mas a pessoa, se ela tentar, muitas vezes ela vai descobrir como faz essa digitação. Então, é o medo do novo, porque o ser humano ele é naturalmente acomodado. Ao invés de tentar descobrir, estudar e ser autodidata, eu prefiro falar que não sei e esperar que alguém venha aqui e me dê tudo de mão beijada. E tá tudo bem, porque hoje, com tanta informação, é possível você, Corban, que sempre falou não sei fazer, não sei nem por onde começo... Quando você para assistir um podcast do Fala Corban, você está assim, trazendo novos conhecimentos para sua vida. E às vezes um insight aqui já faz a pessoa despertar. Né? Bastante. Talvez alguém que já está nos assistindo aqui fala, da próxima vez eu vou tentar fazer a digitação. Porque por incrível que pareça, gente, eu tenho relatos de pessoas que têm loja de rua e que vendem só INSS.
Entra lá um servidor municipal, um servidor estadual, a pessoa fala, não faço. Sendo que, se você é Corban, você pode atender todos os convênios que a sua promotora tem disponível no leque de produtos dela. Então, primeiro, o conhecimento que a pessoa não tem e não busca. Segundo, acho que falta de informação. Como que eu consigo chegar até esse cliente? Como que eu abordo um cliente de servidor federal? Aonde que estão esses clientes? Eu tenho um sistema que vai me trazer uma possibilidade de ter campanhas de clientes? Tem. Tem. Se não tem, tem que ter, porque tá aí pra todo mundo ver. Então é isso, assim, é muito assim, poxa, o INSS todo mundo já sabe. Poxa, eu vou ser cliente do Vanguard, eu vou poder realizar campanhas. E aí, federal, será que tem no Vanguard? A gente já falou que tem. FGTS, será que tem? Já trouxemos a informação que tem. E governos? Aí então no ponto que a gente queria do podcast, né? Que então, depende muito do... Como a Lívia tava falando, né? Depende muito da data que você tá assistindo esse podcast aqui, né? Se for... Pode ser no momento do nosso lançamento, pode ser depois, mas a gente tá com essa novidade. Que hoje, não sei que dia que é hoje, mas hoje... É uma surpresa ainda, né? Que a gente Nós estamos aqui no final fazendo. de julho. A gente não sabe se você vai assistir esse podcast ainda. Previsão de lançamento na primeira semana de agosto. Primeira semana de agosto. Então, pode ser que quando você esteja assistindo esse podcast, que o Vanguard já tenha governos na plataforma. Todos, não. Mas com certeza vão dar o start com nada mais, nada menos que o maior convênio público que nós temos no nosso mercado, que é o governo de São Paulo. É isso mesmo. Exatamente. As pessoas acham que o maior convênio público é SEAP. E não é. É governo de São Paulo. E o melhor, estamos aqui em São Paulo. Hoje eu sou superintendente de uma promotora, a terceira maior promotora do país. E se a gente parar para pensar quantos correspondentes trabalham com foco no governo de São Paulo, sinceramente, não enche uma mão. Por incrível que pareça. Caramba. Com foco. Falar assim, não, eu tenho uma operação de governo de São Paulo. Só vai trabalhar isso. É porque eu acredito que vale a pena e etc. Agora, operações que trabalham INSS, trabalham federal e tem alguns vendedores que trabalham, ok, vai ter mais. Mas eu não conheço. Do mesmo jeito que a gente conhece operações especialistas em INSS, conhece operações especialistas em federal, é muito difícil você falar, cara, eu conheço uma operação especialista em governo tal. E uma dica que eu dou pra vocês, gente, quando eu falo em vendedor especialista, esse é o lado bom da história de governos estaduais, tá? Do mesmo jeito que você forma um vendedor para ser especialista de INSS, você consegue formar um vendedor para ser especialista de federal. E aí eu trago uma nova categoria, que é aquele vendedor que é especialista em governos estaduais. Percebam, eu não estou falando do governo tal e do governo Y. Do governo X ou Y. Eu estou falando num nível de preparação dessa equipe de vendas, que ela vai ser especialista em governos. Então, se teve aumento do governo de São Paulo, esse mês, por estratégia da empresa, nós vamos trabalhar o governo de São Paulo. Poxa, mês que vem teve uma liberação de uma margem extra no governo de Maranhão. Então, nós vamos trabalhar o governo do Maranhão. É claro que pensando sempre numa formalização digital, que não importa onde você esteja localizado, você consegue ofertar para aquele cliente, fazer com que ele assine aquela proposta de forma digital. Então, é possível você montar um time que seja especialista em governos. O lado bom disso é que, igual o INSS, a gente já não tem no nosso mercado o costume de todo janeiro ter aumento salarial? Sim. Aí começa aquela loucura, outubro, todo mundo fazendo pré-digitação. E fica bombando. Quando a gente fala de governos, a gente tem aumento no decorrer do ano inteiro. Porque se eu trabalho de mais de um governo, os aumentos não são liberados juntos. As categorias também não são liberadas geralmente juntas. Então, assim, o governo de Minas vai ter aumento para os servidores da área da educação. Agora é da área da saúde, agora é da área de segurança. Então, você trabalha o ano todo com novas oportunidades. O tempo todo mês vai ter uma oportunidade nova, então. Exatamente. Caramba, é bacana isso daí. Você falou sobre o governo ser maior, até mesmo que os federais, no caso. O governo de São Paulo, tá? Não são todos os outros governos. Sim. Eu queria entender também, o ticket médio de governo é maior do que quando a gente tá falando de SEAP federal ou não? Olha, o governo de São Paulo é um público que a renda é muito alta.
Em específico, São Paulo. A renda. Então, é um ticket médio salarial maior, tá? Por exemplo, hoje, eu falo que esse ano de 2020... Não, vamos lá, gente. Até fazendo uma pausa e voltando aqui, rebobinando. Desde 2021... ou 2020, que depois da pandemia a gente se perdeu no tempo. Sim, São 2 anos e um só. 2020, 2 21 anos, é um 3 ano em só. 1, né? Daqui a pouquinho vai ser igual o JK, 5 anos em 1. Foi isso. Eu que tenho 17 anos de mercado, eu não me recordo de ter tido tantas oportunidades no nosso mercado. Uma ampliação de margem extra, 5% a mais de INSS federal. Aí vem depois a possibilidade de retornar essa margem, medida provisória prorrogada. Depois agora, Auxílio Brasil. Cartão benefício que está super em alta. Também Credit Sexta, que era um produto que é o cartão benefício cartão do Banco benefício. Master, que já tem no nosso mercado para governos e prefeituras, mas que antes não estava disponível para o Corban operar. Então, teve tanta novidade. Desculpa. Você mutou. Ótimo, liberei. Esperou. Teve tanta novidade nesse nosso mercado que eu acho que o Corban tem hora que não está sabendo nem lidar. Fora o FGTS, né, gente? Que foi um boom gigantesco no nosso mercado. Sim. Então, hoje, quando você me pergunta do ticket médio do contrato do governo de São Paulo, e eu falei de todas essas oportunidades, para entrar e fazer um gancho com o cartão benefício que foi liberado. Muito grande. Então, o seguinte, cartão benefício, que ele se assemelha muito ao cartão de crédito consignável, em que 70% do limite pode ser sacado, os outros 30% fica liberado para compras nos estabelecimentos, de acordo com os parcelamentos do estabelecimento. Mas ele é um cartão que o nome já fala, né? O banco ele tem que oferecer um pacote de benefícios. Os mais comuns é seguro de vida, auxílio funeral, desconto em medicamentos. E o governo de São Paulo, ele veio com nada mais, nada menos do que 15% de margem para esse produto. Tá? Então, pensa bem, o servidor tinha 30% de margem para empréstimo, 5% de margem para cartão de crédito consignado, aquele convencional que a gente já conhece, somando aí 35%, certo? Sim. Agora vem mais um produto que libera 15% de margem extra para todos os servidores. E aí eu fico pensando, quantos Corbans têm anos de mercado e falam assim, nunca vendi governo de São Paulo. Mas eu sou de Minas. Ok, meu amor, o digital entrou há muito tempo. Não importa de onde você Pra é. vocês terem uma ideia, quando liberou o digital, que na época o Olé foi pioneiro no envio de SMS, que era, a gente anexava a selfie do cliente. Sim. E um dos convênios que ele liberou foi o governo de São Paulo. E eu lá em Belo Horizonte, que já tinha uma operação muito forte de convênios públicos, vendia muito o quê? Governo de Minas e Prefeitura de Belo Horizonte. Porque antes era comum ser muito regionalizado, né? Na hora que falou, caramba, eu posso vender agora para o governo de São Paulo, daqui de BH, com uma formalização digital. Isso, gente, igual eu falei, eu tô muito perdida num tempo, mas eu acho que isso foi em 2017 ou 2018. Foi Recente, muito recente. Não, recente teoricamente, né, Gabriel? Nós estamos em 2022, eu tô falando de 4 anos atrás. Ou seja, o digital tornou-se uma realidade na vida do Corban muito por conta da pandemia. Eu estou falando de 2018, eu com uma operação lá em Belo Horizonte, já trabalhando de forma digital, porque o banco veio, trouxe essa novidade, e eu falei, opa, que aquilo do Corban tem interesse, sabe, Carol? Daquilo do Corban falar assim, cara, ninguém fomentou isso aqui, ninguém me trouxe de mão beijada, mas deixa eu entender como é que é essa parada aqui. Eu tenho que estar sempre 10 passos à frente, eu tenho que trazer estratégia, eu sou gestor, eu tenho que trazer novidades pro meu time. E aí nós começamos a vender, e eu lembro que era tão interessante que muitos servidores nem sabiam que eles tinham direito a pegar crédito consignado. Hoje, a cada 10 clientes que você liga pro INSS, 8 às vezes desliga na sua cara. O 9, quando deixa você falar, ele fala, não, consignado, pelo amor de Deus, eu quero ouvir, não. Eu não quero mais ouvir. O 10º vai escutar um pouquinho. Já outra coisa que é interessante na prospecção de convênios públicos, que essa pessoa que está do outro lado, recebendo oferta, ela não é tão massacrada com telemarketing, com vários canais. Então, ela tem de ser uma pessoa ela é abordada mais de uma forma mais leve, Exatamente. né? É outra cara. Mas isso é porque eles não sofrem, vamos supor... O assédio. É. Com certeza. E é muito fácil entender isso, Gabriel.
para e pensa. Vamos lá, voltando no exemplo do Vanguard. Sim. Se você fizer hoje um levantamento de todos os usuários que tem do Vanguard, quantos Nossa. produzem INSS, quantos produzem federal? Não vou nem falar do governo que tá no forno. 98 deve ser INSS. Quantas ligações um aposentado e pensionista recebe? E quantas ligações o federal recebe? Inclusive, já deixo o spoiler, tá, galerinha? O fato do convênio federal ter tido a ampliação da margem dos 5%, e quando voltou a medida provisória, liberando novamente do INSS e não liberando para o federal, entende que tem aí uma turma de tomadores de federal sedentos por crédito. E que se vier o cartão benefício para o federal, ou se voltar os 5% do federal, vai ser mais um momento de boom desse convênio, né? Então eu falo, o Corban tá vivendo aí numa fase que todo dia é uma novidade. É uma novidade boa, isso que é bom. É verdade. Então, eles não são muito assediados. Sim. É claro, gente, que depois de um trabalho grande de conscientização, e eu tenho o maior orgulho de dizer que, com toda certeza, a gestão de Corban, que é a marca que eu iniciei abrindo o meu Instagram profissional, teve peso nisso, porque eu sempre levantei a bandeira do Corban ser multiprodutos, que é uma falha muito grande do nosso mercado. O Corban, parece que ele só sabe trabalhar um produto. Liberou o Auxílio Brasil, a pessoa para tudo. Vai parar toda a Vai vender operação só Auxílio Brasil. Liberou o FGTS, para tudo e vai vender só FGTS. Vamos no que tá em alta e aí quando diminuir a gente volta ao normal. E isso é muito pautado no fato de que eu não tenho uma equipe de vendas. Eu tenho uma equipe que... minha equipe é ótima. Talvez Tirar ela pedido, é né? ótima em tirar pedido e seja ótima em atendimento. Mas existe uma diferença muito grande em atender e vender. Você tem que classificar o seu time hoje. Meu time hoje está preparado para vender, porque aí quem não sabe vender vai ter que ir na onda do que tá favorável mesmo. Sim. Tá difícil para vender. Aí vem um produto que é só ofertar aqui aquele nível de consciência que a gente costuma dizer do consumidor. Sim. Vem um produto que está em alta. Eu tenho uma faixa grande de consumidor naquele nível de consciência que é o seguinte: eu preciso desse produto, eu quero, eu tô sedento. Você me liga, oferece, eu quero na hora. Então vai ser natural que a pessoa... se eu não tenho um time preparado para vender, eu vou nadar conforme a maré, aquilo que está em oportunidade, que eu não vou ter que ter tanto esforço. Sendo que o correto deveria ser do gestor do Corban falar assim, não, então eu preciso preparar o meu time para vender. Porque eu não quero viver só de ondas, de produtos que estão em alta, que vem e libera. E geralmente são esses Corbans que quebram, acabam quebrando mais pra frente, porque eles só vão viver de ondas, uma hora vai parar de vir umas ondas assim tão boas. É verdade. Tem que E ser aí- bom na constância de vendas, né? Consistência, tem que manter a consistência de venda. Se não mantém isso, cara, você só tá na ondinha ali, uma hora você tá no pico, outra hora você vai E cair. se depender do mercado pra você faturar, do boom que tá tendo no seu Sim. mercado especificamente, né? Não adianta Você só fica generalizar na espera de tanto. trazer produtos novos. Que Tá dá, bom. eu falo que esses produtos é o balão do oxigênio do Corban. Uhum. Ele tá lá quase morrendo. Faz sentido. Aí vem um produto desse, que é o balão de oxigênio dele, ele respira. Ufa! Ele respira, ufa. Coloquei minhas contas em dia. E, gente, isso aqui não é crítica, não. A gente só tá querendo abrir os Sim, olhos. com Porque, certeza. cara, se você decidiu ter a sua empresa, ter a sua operação, você tem que pensar de forma estratégica. Você não pode mais ter esse pensamento tão pequeno, que é vender o almoço pra pagar a janta. E Aí depender vem o disso, balão de oxigênio, né? a pessoa vende, coloca as contas em dia, aí ganha um pouquinho de fluxo de caixa, aí depois 3 meses não vende nada e fica na espera de vir mais um produto desse para dar uma folga na operação. A gente não pode ter uma empresa que funcione dessa forma, né? Então eu lembro exatamente que, olha que interessante, eu comecei a falar isso, depois a gente entrou no assunto, eu não finalizei. Que quando foi em janeiro Sim. e não prorrogou a medida provisória, em que todo mundo queria vender governos estaduais, eu já estava lá plena, vendendo e vendendo muito para diversos governos estaduais, que eu comecei lá atrás com o Olé, com a SMS, vendendo para o governo de São Paulo. À medida que foi liberando digital para outros, eu treinei o meu time para ser especialista em governos. Então, e é uma forma que dá para treinar. E aí, eu lembro perfeitamente, eu tenho esses stories, salvo em algum destaque do meu Instagram. Que janeiro, enquanto tava todo mundo falando assim, Lívia, tudo que eu ganhei nesses 3 meses, eu tô perdendo agora. Tô perdendo. Não sei o que fazer. Foi o mês que eu mais vendi governos. Vendi muito. Muito mesmo. E não teve margem extra pra... Alguns governos tiveram margem extra de 5% também. Sim. Mas do mesmo jeito que não renovou em janeiro, não renovou para esses governos em janeiro também. Mas eu tinha outras opções. Então, aí o Corban, no momento leque de desespero, oportunidade. ele fala, pelo amor de Deus, agora eu quero comprar um curso de governo, agora eu quero governo, agora eu quero um sistema de governo, porque eu preciso de vender governo, não tô vendendo nada.
Não, vamos trabalhar de forma preventiva, vamos ter estratégia. Todo mundo sabia que a medida provisória tinha grandes chances de não ser renovada de imediato. Mas parece que o Corbã espera amanhecer o dia 1º de janeiro para começar a desesperar. Porque até o dia 31, estamos lá Tava de comemorando. boa, gastando. Tá na praia, tá suave. É nesse nível. Exatamente. E aí, gente, falar pra vocês aqui, agora é um sentimento de Lívia que ama convênios públicos. Quando eu recebi a notícia que vocês iriam colocar o módulo de governos, entendendo que vai começar com o governo de São Paulo, Sim. e aí vai ter toda uma análise de viabilidade, de Essa como que vai expansão. trazer essa expansão dentro do sistema, e aí tem vários ajustes. E eu falei, caramba, primeiro orgulho de estar aqui com vocês, uma empresa que já tá pensando lá na frente. Entenda que, como o Gabriel disse, esse boom de toda hora vir uma coisa nova, uma hora... Isso tudo tem muito sim. reflexo da pandemia, de política econômica, que Totalmente. os nossos líderes aí políticos começam a trazer para trazer uma falsa sensação Que tá de que tá fazendo normalizando, alguma tá coisa, ficando né? melhor, sim. A gente precisa estar preparados. E uma das maiores queixas de quem falava, Lívia, eu queria tanto vender governos, mas eu não tenho nenhum sistema que possa me auxiliar. Eu não sei aonde que eu encontro esse público. E aí, agora a gente não vai ter desculpa, né, pessoal? Não vai O ter único mais. sistema do mercado que vai estar lá, e a gente já teve alguns spoilers hoje, e o melhor que eu falei assim, vocês têm que fazer isso. Não, já tá pronto. Tá pronto, já tá vocês têm que ir por esse feito. caminho. Já fizemos. Chamamos um especialista só pra ver se a gente não tava esquecendo de nada. Nossa, Mas que achei bom. que ia chegar aqui dando aula, o pessoal já tá, bem à pessoal frente. já Tô foi à achando que isso é tudo frente. de seguir lá, gestão Olha. de Corbã e pegar as dicas todas. Certeza. Então você que tá assistindo esse podcast agora, e aí eu vou ter que fazer um merchan aqui, e ainda não conhece o Vanguard, que pode ir lá pedir um usuário teste e que tem desejo de começar a ampliar e se tornar um Corbã multiprodutos, Sim. já tem aí a primeira dica, que agora teremos um CRM no mercado preparado para governos. Preparado para governo, isso mesmo. Lívia, a gente falou bastante sobre governos, a gente estruturou o que é o governo, o que é o CIAP, a diferença entre os dois. Seria bacana também a gente falar um pouquinho, uma dica de venda. O que você acha, assim? Cara, que você olha aquilo e você fala, isso aqui é bom. Isso Principalmente aqui... para esse pessoal, né? Principalmente Que pra tá esse com o pé pessoal. atrás, que não quer arriscar, não quer... Que realmente fala, eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso porque Isso. eu não tenho essa experiência, não tenho esse conhecimento. E é uma coisa que tá ali, é um pulo. Na verdade, vai estar quando o sistema Vanguard liberar isso, Já deve ter liberado, né? e melhorar o caminho, né? Facilitar muito a chegar mais rápido no objetivo, né? Que essa empresa tem. E realmente tem esse receio, tem esse bloqueio e essa insegurança, né? Para se arriscar, principalmente nesse mercado que tá indo e voltando, vai aprovar ou não vai, Sim. mas eu entendo, todo mundo entende, né? O medo que as pessoas têm disso. Mas tem que arriscar, né? Tem que dar cara a tapa. Então vamos lá, vamos dar dicas para quem quer começar uma operação de governos e não sabe por onde. Primeiro passo agora, sem sombra de dúvidas, é você ter a oportunidade de ter um CRM que vai te ajudar nessa missão. Então, Link na descrição. o Gabriel, ó. É isso. Ou no ticket aqui do lado. Isso. Então não tem mais desculpa de que eu não tenho cliente, não tenho nada. Segundo, você precisa esquematizar a estratégia dentro dessa empresa. Qual que é a primeira estratégia? Definir quais serão as ferramentas de prospecção. Gente, por favor, Corbã, vamos lá, olha aqui pra mim. Estuda funil de vendas. Lívia, eu nem sei o que é isso. Estuda. Hoje tem vários materiais aí no YouTube, independente se é material específico de crédito consignado, funil de vendas é funil de vendas em qualquer mercado. Você precisa prospectar mais para aumentar a sua chance de fechar contratos. E aí você vai pensar, tá bom, o que eu tenho de ferramenta hoje na minha operação? Eu já tenho um discador automático. A Lívia falou que eu tenho que aumentar o nível de prospecção. Então vamos adquirir mais uma? Que seja uma URA reversa, que seja um envio de WhatsApp em massa. SMS também. Olha que interessante, aí já vai também uma dica. SMS já não funciona tão bem no governo. Por quê? E eu sempre tento entender, poxa, eu envio X SMS para INSS, me dá um retorno de tanto. Gigantesco. Envio o mesmo X de SMS para governo e não tem o mesmo retorno. O que está acontecendo? Público é diferente? Vamos lá, público diferente. Hoje, vocês leem SMS? Não.
Se for alguma coisa que eu tô muito interessada, eu leio. Nunca. Vejo que Nunca, chega. Eu não nunca. consigo nem ver se é Alguma uma coisa que me interessa. alguma coisa muito de... Eu só leio SMS pra pegar código pra entrar em algum Tô aplicativo. contigo, Gabriel. É só Tô isso. contigo. Se eu ganhei vejo. alguma coisa num sorteio, chegou não por vou SMS, eu saber. já Não. perdi. Perdi, Eu não sei. chego nem no ponto. Quando eu vejo que é Carol. promoção, que é coisa que eu ganhei, Nem aí chego não. nesse ponto, eu nem vejo SMS. E aí, o que acontece? Existem estudos que revelam quanto maior o nível da pessoa, hoje, menos adepta ela está ao SMS. Porque as ferramentas evoluíram. Uhum. Sim. Então, WhatsApp, Telegram, mídias, em Mídias sociais. tráfego e sim. coisa. Quanto maior o nível da pessoa, menos ela lê SMS. Então, eu estou falando de um público que tem um nível maior de renda do que um aposentado e pensionista. Então, é normal e fica justificável por que o SMS não dá tanto retorno em governos quanto dá. Do mesmo jeito que não dá o mesmo retorno no federal, tá? Então, assim, olha que interessante. E às vezes você tem que entender desse público. Então, 2 dicas valiosas. Tenha no mínimo 2 ferramentas de prospecção, mas não aconselhe que uma delas seja SMS. Eu iria por outra. E tráfego entra nisso? O tráfego pago é uma boa solução para... É uma boa solução, é uma ótima solução. Só que conseguir fazer um tráfego pago bom não é uma missão fácil. Você ter um gestor de tráfego que tem entendimento do nosso mercado e um gestor de tráfego que vai dar atenção o suficiente para a campanha, para que ela seja efetiva, porque a gente sabe que uma campanha de impulsionamento, ela é quase que um leilão. Você tem que estar ali o tempo todo olhando, observando, ver o que eu vou o alterar. que eu vou ajustar aqui. E quando você terceiriza isso, que geralmente a gente terceiriza, geralmente esse gestor de tráfego não é do nosso mercado, então tem coisas que ele não entende. Ele é um gestor que ele está fazendo o mesmo serviço para várias empresas. Sim. Então não tem a qualidade. É o caminho sem volta. Mas ainda estamos, eu acho que numa fase de transição. Eu mesmo já fiz vários testes na minha operação e que não tive o sucesso baseado que se eu tivesse pegado o mesmo orçamento que eu gastei em tráfego e tivesse gastado numa URA reversa, eu teria tido mais resultados, sabe? Ele não chegou a dar prejuízo, mas não performou tão bem como deveria ter performado. Então, assim, agora, eu conheço operações que tem mega sucesso com o tráfego, mas aí essa pessoa já comeu sal demais. Geralmente, o gestor de tráfego está dentro da empresa dela. É uma pessoa que está ali por conta de fazer aquilo. Não é um gestor de tráfego terceirizado. Sim. E pode ter certeza, se você conversa com essa pessoa, ela tá testando esse algoritmo aí, logaritmo, que eu nunca sei o que é. E tem meses, ou mais de ano, que ela tá ali para falar assim, agora eu encontrei o caminho. Sim. Agora eu tô tendo resultado. E é engraçado, né, que eles são mal com a gente, né? Tipo, você fica 1 ano lá investindo no Google, investindo no Facebook e tal. Aí você para, é como se você perdesse quase tudo. Você tem que começar a escalar isso de novo. Enfim, desde o começo. Pra quem acerta a veia, eu tenho até inveja. Eu vou falar. Porque eu vou falar, putz, não tem condição não. A pessoa conseguiu algo que é muito difícil. E eu conheço pessoas que são muito bons nisso. Eu conheço corbans que já são muito bons nisso. E esses corbans estão anos-luz. Mas quando a gente fala da realidade do nosso mercado, em que a maioria dos corbans são médios, pequenos, não é fácil o cara ter um gestor de tráfego com esse nível de qualidade que vai estar ali dando atenção. O valor para isso também. Então, acho que hoje, você estar posicionado com outras ferramentas vai fazer mais sentido. Já deixei claro aí que SMS não seria a minha primeira opção. Não estou falando que não vai dar resultado. Estou falando que não vai dar o mesmo resultado que dá a INSS e que tem outras ferramentas que dão mais resultado em governo. Escolhi do formato de prospecção, que é para aumentar o meu topo do funil, sabendo que o cliente vai percorrer uma jornada e no final, né, existem os curiosos que a gente tem que tornar, despertar o desejo. Então, a gente tem que prospectar bastante. Treinar o time, treinar muito, né? E treinar muito não tente escolher um governo para começar. Vai ser o governo de São Paulo? Então, quais bancos atende?
Eu já tenho usuário desses bancos que atende o governo de São Paulo? Cadê os roteiros operacionais? O que muda de um banco para outro? Uma dica muito grande que as pessoas erram, margem de segurança. Porque está acostumado a vender INSS, que não tem margem de segurança. Ou seja, o valor da margem disponível no meu INSS é o mesmo valor de parcela que pode digitar. Quando a gente traz para o universo de governo, a pessoa esquece que tem que aplicar uma margem de segurança. E essa margem de segurança ela vai variar de banco para banco, porque é uma decisão interna. O banco que escolhe quanto que ele quer trabalhar de margem de segurança. Inclusive, ela pode variar dentro do mesmo banco de acordo com a autarquia. Não, se a pessoa é da Secretaria de Educação, a margem de segurança vai ser R$100. Se a pessoa é da Polícia Militar, a margem de segurança vai ser 98%. Isso tudo vai estar descrito no roteiro operacional. Quando eu falo de governo, se a pessoa não tiver o hábito de estudar roteiro operacional, ela vai ter realmente dificuldade. No início fica muito difícil, mas depois vai criando o hábito. E aí você vai fazer lá, eu tenho 10 bancos que atendem o governo de São Paulo, vou escolher 3 que vai ser os meus principais bancos, porque eu tenho que dar um direcionamento para o meu time. E geralmente a escolha do banco número 1 é muito baseada em condição comercial. E quando eu falo condição comercial, é aquele banco que está com uma condição de comissão boa e que também tem uma taxa de juros que seja condizente e que esteja competitiva. O prazo entra nessa análise ou não? O prazo é o mesmo de todo mundo. Tá. Porque o prazo é estabelecido pelo convênio. Então, assim, o governo de São Paulo é 96 vezes, vai ser 96 para todo mundo. O que vai mudar é a política de idade. Às vezes algum banco... prazo de pagamento do comissionamento. Porque tem uns que demora um pouco mais, outros mais rápido. Aí é muito da questão da promotora, que você tem que analisar, né? Como que é o repasse da promotora, se a pessoa não é direto do banco e tal. Então, ela vai escolher pelo menos 3 bancos para ela começar. E é importante também, que aí é a última dica que eu vou dar, teremos mais em outros momentos, é que quando a gente fala de ser especialista, no INSS, a gente costuma dividir em o cara vende só novo. O outro só vende portabilidade. O outro só vende cartão. No governo, é normal que o atendente ele consiga ter habilidade para vender o novo, o cartão, agora o cartão benefício, a portabilidade, para ele atender o cliente como um todo, considerando que o universo é menor. Quando eu falo que o governo de São Paulo ele é o maior convênio público do país, sim, mas compara o leque de número de servidores de governo de São Paulo com o número de aposentados e pensionistas. É muito menor. Então, se eu tenho um universo menor, eu não vou trabalhar só o novo para a Carol e deixar que ela vá fazer portabilidade no meu concorrente, porque eu não quero vender portabilidade, porque eu tenho cliente suficiente para ofertar um novo. Então, é legal que o seu vendedor ele esteja apto a vender. Lívia, nossa, mas aí você está querendo demais. Novo, portabilidade, cartão? Não, então vamos por um nicho. Novo cartão. E a pessoa, portabilidade, refim, vai dividindo assim. E aí você tem que esquematizar, porque um dos grandes erros é começar a produzir um convênio e já querer resultado na primeira semana. Não tem como. Lembre-se que nós estamos falando de um público de contratos, ticket médio maior. Você não compra um carro na mesma velocidade que você compra um patins. Então, patins é uma decisão fácil de tomar. Eu vou lá, quero comprar um patins, vou lá e compro. Um carro, as coisas para analisar, vou pesquisar, né? eu vou analisar, eu vou olhar a concorrência. Então, o seu cliente que você está prospectando hoje em governos, às vezes você vai conseguir fechar ele daqui um mês e meio. Se eu estou iniciando uma operação hoje, como que eu quero resultado com 15 dias? Conheço operações que iniciaram e tiveram resultado com 15 dias? Tiveram, mas aí foi sorte. Porque aí fechou um contratão e foi sorte. Foi um raio que caiu ali, não tem como. Porque isso não é a média do mercado. Eu começo a prospectar muito hoje. É o perfil mesmo, né? Vai prospectando. Não adianta. Daqui um mês eu começo a colher esses frutos. Sim. E aí a pessoa prospecta um mês e fala, esse trem não funciona não vende não. Aí volta pro INSS. Então, persistência. Então, nesse caso, para você começar a prospectar esses clientes de governo, é bom já ter um fluxo de caixa legal, né? Porque se não se arrisca também, assim, não vai, não se joga não mergulha sem de cabeça. também, Planejamento, né? pessoal. Tem planejamento nessa questão. Se você escolhe lá e nunca virar uma... Independente se é governos, uma coisa que eu sempre deixo claro, nunca vire seu time inteiro para um novo produto que você quer testar dentro da sua empresa. Então, se eu tenho 10 vendedores que só vendem INSS e entendo que para mim faz sentido começar a vender governos, vou escolher 2 vendedores que estejam dispostos a entrar de cabeça nesse novo projeto. E muitas vezes, sabe o que eu fazia? Eu falava com o vendedor, escolhia baseado no perfil, aquele que eu achava que ia ter mais firmeza para falar com um cliente que é mais empoderado, e falava, sua média de comissão dos últimos 2 meses foi essa. Estou te garantindo essa média de produção, essa média de comissão,
Porque eu quero que você entenda que eu preciso da sua ajuda para desbravar esse novo convênio e que você não vai ter perda financeira para isso. Só que muitas vezes isso dá uma tranquilidade pro vendedor, porque o vendedor não quer deixar de vender o que ele já tá vendendo para começar a lutar por um novo produto. Uhum. Isso gerava uma tranquilidade e às vezes eu nem precisava igualar essa comissão. Porque no segundo mês ele já estava vendendo, tava mas eu precisava performando. dar essa segurança Sim. pro vendedor. Sim. Você tem que Entendeu? falar, ó, você não vai mais vender isso, vai vender isso aqui, vai ser baseado vai recebendo essa comissão em cima disso. É. Aí a Não pessoa vai vender. Eu passa falo, vai uma falar semana. tremenda. Errou. Passa uma semana, não tá vendendo nada, o próprio vendedor fala, me volta pro INSS. Ou Agora, ele se eu vai- falar Vai assim, ter ó, o mesmo engajamento. eu falo que é muito importante alinhar expectativas. Já chego pro vendedor, ensino, treino, capacito. A expectativa é que no primeiro mês a gente venda 20 mil de contrato novo. Essa é a expectativa, então fica tranquila. O importante agora é prospectar e prospectar com qualidade, fazer follow-up, voltar nos clientes, fazer agendamento, fazer esse fluxo. E aí eu dou uma segurança para esse vendedor que ele precisa para entrar de cabeça. Mas é claro que se eu garantir a média de comissão e eu perceber que esse vendedor, já porque ele está com a média de comissão garantida, não está entrando nesse jogo de vamos fazer acontecer na proporção que eu preciso, eu chego perto dele, dou um feedback e falo, não, você não é a pessoa que eu preciso para iniciar esse projeto. Entendi. Porque depois que o projeto anda, aí todo mundo que tá lá no INSS Vai quer querer. ir para Vai governo. querer. Porque eu já conheço essa história. Faz muito sentido isso. Bom, muito obrigado, Lívia. Chegamos nos nossos pontos finais agora. Já... Se deixar, eu fico aqui Certinho. falando de governo, meu filho, ó. Não, mas a gente com Agora, certeza vai sentir a outras oportunidades, necessidade. né, Carol? Vai ter o parte 2. Vai Com sim. Parte certeza. 2, ó, já fica aqui, ó, parte 2 com É isso mais aí. dicas. Pessoal, vai ter que comentar agora. Se vocês querem o parte 2, vocês já comentem aí embaixo, compartilhem o vídeo. Não se esqueçam disso. Isso, porque com certeza vai vir com qual que é a palavra? É isso É aí. isso aí. né? Em breve. Em breve. Em Em breve. breve. Uma pauta bem importante quando o Sistema Vanguard sim, sim. lançar. Quando E já com tiver certeza no você estará Vanguard, aqui novamente, Lívia. Pode ter É isso certeza aí, também. gente. Contem comigo. Bom, pessoal, foi isso o podcast. Falamos bastante sobre SIAP, sobre Demais. governo, como vender, dicas também. Lembrando vocês que o Vanguard já vai ter o governo. Se tem, eu não tenho certeza agora quando que vai ser lançado esse vídeo. Isso. E também lembrando, passar um recadinho rapidinho para vocês, que também tem o nosso segundo parceiro, que é a Max Mise, Consultoria e Negócio. É uma promotora que vai te auxiliar em toda esse seu processo de venda, tanto para governo, INSS, SIAP, FGTS. Chama o pessoal que eles vão estar te aconselhando e auxiliando em toda essa questão. Isso, certinho. Obrigada novamente, Lívia. Com certeza a gente vai se ver em breve quando lançar Com essa certeza. novidade. Obrigada pra você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, com certeza você tá com uma bagagem muito diferencial Nossa. de todo mundo que tá no mercado, que tá precisando dessas informações. E o que tiver de dúvida, pode chamar lá a gente no Instagram do Fala Corban, de pautas que vocês estão sentindo necessidade no mercado. Fiquem muito livres com isso, que a gente quer literalmente trazer pra vocês o que vocês estão precisando, tá bom? Muito Exatamente. obrigada, galera. Não se esqueçam de seguir a Lívia por onde, Lívia? @gestão de Corban, tá? Isso, vai estar aqui na imagem. Isso, eu tô sempre lá dando dicas, inclusive dou muitas dicas de convênios públicos, tá? Bacana. E queria agradecer mais uma vez pelo convite Obrigada, e me colocar gente. sempre à disposição aí pra gente bater esse papo super legal no Fala Corban. Show, Beleza, Lívia. Lívia. Até breve. E ó, pessoal, se inscrevam também lá no nosso canal, Fala Corban, e no nosso Instagram também, @Fala_Corban. Exatamente. Valeu, galera. É isso. Dá um tchau pra Central. Tchau. Tchau!